Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 47. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Na semana passada, no Conexão 46, eu trouxe para vocês dois temas principais: a questão da ofensiva turca dentro da Síria, depois que o Trump retirou as tropas americanas, e também a crise no Equador. Em relação à história do Trump, Síria e Turquia, vou falar novamente nesse podcast. Com relação à crise no Equador, como eu já tinha comentado no podcast da semana passada, o presidente Lenín Moreno entrou em acordo com a comunidade indígena, principalmente, alguns sindicatos e alguns líderes de oposição, e retirou aquela a taxação, não a taxação, mas na verdade ele revogou aquela norma que cancelava digamos assim, a proteção, os subsídios aos combustíveis. Uma atitude realmente drástica da parte dele, que ele tinha um compromisso com o FMI em relação a isso, e aí os combustíveis subiram no Equador mais de 100%, o que levou àquela revolta toda que nós vimos, mas só que na semana passada, nessa semana, o Lenín Moreno conseguiu entrar em acordo e a situação no Equador ficou mais estável. Essa semana eu vou voltar a falar da questão do Trump, Síria e Turquia. Quais foram as novidades? No último podcast eu tinha comentado com vocês que o presidente Trump tinha falado ao telefone com o Erdogan, presidente da Turquia, e decidiu retirar militares americanos que estavam no norte da Síria, abrindo, digamos assim, as condições para que o exército turco invadisse o norte da Síria, onde existe, principalmente o nordeste da Síria, onde existe ali uma maioria de curdos, né? Já tinha explicado com relação aos curdos no último podcast, e o que mudou foi que a pressão foi tão grande em cima do Trump, até mesmo de membros do seu partido, o Partido Republicano, que acabou levando a ele mandar o vice-presidente, o Mike Pence, ontem, na quinta-feira, uma reunião com o presidente Erdogan, e também foi o secretário de Estado, Mike Pompeo, e ontem foi estabelecida uma pausa, digamos assim, de 5 dias, para que as forças curdas no norte da Síria deixem a posição. Os turcos prometeram não, nesses 5 dias, fazer como se fosse um cessar-fogo, né? não continuar atacando, para dar a possibilidade dos curdos fugirem do norte da Síria. Ora, vão fugir do norte da Síria, o único lugar que eles têm para ir é o norte do Iraque, onde eles também já possuem uma grande comunidade curda, lembrando aquela situação que eu comentei, que os curdos eles são em torno de 30 milhões de habitantes, Turquia, norte do Iraque, um pedacinho do Irã e nordeste da Síria. Mas nessa situação toda, o que a gente vê realmente é uma confusão na política externa do Trump muito grande. Eu já tinha comentado com vocês que o Trump realmente, no início da campanha, durante a campanha política, já tinha falado que os Estados Unidos não é a polícia do mundo, que ia retirar as tropas do Afeganistão, Oriente Médio, vários lugares. E a prática mostrou que isso aí não é muito fácil, mas na cabeça dele, ele tem isso muito forte, digamos assim, né? Só que isso vai contra toda a política dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, de presença por toda a parte do mundo, inclusive com vários republicanos apoiando essa política de presença dos Estados Unidos. E, obviamente, essa saída dos militares americanos do norte da Síria provoca várias reações, inclusive até reportagem que foi divulgada essa semana, falando que as tropas russas apoiando as tropas sírias do Assad, também subindo a posição ali para tentar ocupar os espaços deixados pelos curdos, que obviamente estão começando a deixar a região, se defendendo do ataque da Turquia. Por que do ataque da Turquia? Porque os curdos na Turquia incomodam bastante qualquer presidente turco, porque é interesse dos curdos criar um novo país, um novo Estado independente. É uma etnia muito grande, como eu já falei, nesses 4 países, e obviamente a Turquia não deseja isso. Então até a Rússia entrou na história essa semana. A Rússia, que ele na Síria não se falava muito deles, mas entrou na história também apoiando as tropas sírias do Assad para ocupar algumas posições ali ao norte, em áreas que eram ocupadas pelos curdos. Em termos de expectativa do que possa acontecer,
claramente o Trump fez isso muito a contragosto, um pouco forçado aí pela oposição aí, de próprios elementos do Partido Republicano, mas eu acredito que os turcos vão retomar o ataque, vão ocupar essa posição, aí, essa faixa de fronteira entre a Síria e a Turquia, o que mostra que realmente a tendência do Trump é de sair da região ou pelo menos diminuir muito a sua posição, a presença dos Estados Unidos naquela região do planeta. Vamos aguardar os próximos acontecimentos em relação a isso, mas mostra aí uma confusão grande nessa política externa do Trump, que eu já tinha comentado, já venho comentando em outros podcasts. Ele priorizar a China, não tenho dúvida, realmente acho que ele está correto nisso, mas essa confusão em termos de ordens e contra-ordens em vários cenários do planeta demonstra uma fragilidade grande dos Estados Unidos atual, do governo do Trump em relação à política externa. O segundo tema importante que eu trago para vocês, não poderia deixar de ser, ontem também, quinta-feira, as duas coisas aconteceram, né? Esse cessar-fogo aí dos turcos no norte da Síria e também o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, ou seja, o Boris Johnson acabou conseguindo tirar um acordo ali com a União Europeia, mas é muito importante a gente lembrar que a Theresa May, a primeira-ministra anterior ao Boris Johnson, ela também tinha conseguido um acordo com a União Europeia, mas quando chegou em casa o parlamento inglês não aprovou. Foi marcada uma reunião de emergência do parlamento inglês para amanhã, né, para esse sábado, e eu, na minha avaliação, e também já tenho visto em várias mídias internacionais, o parlamento não vai autorizar. E aí o Boris Johnson vai ser obrigado, por uma lei que foi votada no parlamento inglês recentemente, ele vai ser obrigado a enviar uma carta para a União Europeia solicitando uma nova postergação do Brexit para janeiro do ano que vem. Ou seja, mais uma vez, aquilo que eu tenho falado aí, vários podcasts para vocês, é uma tremenda confusão esse Brexit, lembrando que o plebiscito foi em junho de 2016. Na verdade, a maioria não quer, a maioria dos europeus que tem consciência da importância da união desses países da Europa, sabem que é ruim perder o Reino Unido. A elite britânica também sabe que é ruim sair da União Europeia, só que entraram numa cilada, digamos assim, cilada democrática, podia chamar assim, né? Ou seja, o plebiscito levou a elite inglesa numa situação muito difícil. Politicamente, eles têm que seguir aquilo que a população votou em junho de 2016, mas na prática é uma catástrofe. E é uma catástrofe que o Reino Unido sozinho vai ter muita dificuldade de estabelecer acordos comerciais com os países, vai ter que reformular a sua política. Ou seja, essa posição do Reino Unido de ser uma das maiores economias do mundo, fora da União Europeia, perde muita força. Já escutei alguns especulando que os Estados Unidos viriam em socorro. Esse Estados Unidos do Trump não vai em socorro de ninguém, está preocupado apenas com os Estados Unidos. Então não espere aí que os Estados Unidos vai fazer grandes favores ao Reino Unido com acordos especiais. O Reino Unido tem um setor de serviços muito forte, mas já temos informações, né, já sabemos que muitos desses grandes instituições financeiras já têm migrado as suas operações para outras cidades na Europa em função dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o mais provável que vai acontecer amanhã, no sábado, deve ser, o parlamento inglês não deve aprovar esse novo acordo. O Boris Johnson vai ter que, segunda-feira, enviar uma carta para a União Europeia pedindo uma prorrogação para janeiro. Essa prorrogação deve ser aceita para a União Europeia e aí, fatalmente, o Boris vai ser obrigado a convocar novas eleições no Reino Unido em novembro e aí ninguém sabe, muito difícil de prever o que vai acontecer em termos de futuro do Reino Unido, para uma mudança de governo, trocar o primeiro-ministro. Há uma falta de liderança clara em relação ao Reino Unido no momento. Não se vislumbra de uma liderança forte que possa vir a substituir o Boris Johnson para tentar resolver essa crise que se instalou em função da saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, como eu sempre trago para vocês, o terceiro item não são notícias militares, mas vocês lembram que na semana passada eu comentei sobre a minha presença na reunião
lá no Ártico, na Islândia, né, sobre o Ártico, uma conferência muito importante, é considerada a conferência mais importante do mundo atualmente, que discute o Ártico, mais de 2.000 pessoas, 60 países diferentes. Eu tinha comentado com vocês o primeiro dia da reunião, os outros 2 dias, muitas apresentações interessantes. Destaco aqui para vocês as apresentações russas, falando sobre o desenvolvimento, as políticas voltadas para o desenvolvimento dos estados russos que ficam no Ártico, ou seja, aqueles estados mais ao norte. Especificamente uma palestra muito interessante do governador do estado de Yamal, onde fica esse grande projeto, mega projeto de prospecção de gás, aqui no Ártico, na província de Yamal, o governador lá defendendo que essa exploração de gás é muito importante para o desenvolvimento da região, mostrando em números, etc. E também outros temas também de interesse que foram apresentados nos últimos 2 dias, a preocupação, por exemplo, de Singapura com a questão do desenvolvimento do Ártico, ou seja, da abertura de rotas de navegação. Lembrando que Singapura possui o segundo maior porto de contêineres do mundo, então uma abertura da rota norte, digamos assim, de navegação, levando os navios a saírem da China, Japão e Coreia do Sul e subirem, pegando essa rota norte, em vez de descer e passando em frente a Singapura, obviamente interessa a Singapura. Singapura já é membro observador do Conselho do Ártico. Também teve um discurso do ministro da Coreia do Sul para assuntos polares, Ártica e Antártica, também bastante interessante, também preocupado com questões de meio ambiente, mas na verdade a Coreia do Sul tem muito interesse também nessa questão de exploração de gás e na questão da rota de navegação. Outro discurso de destaque foi o discurso do ex-secretário de Estado John Kerry, dos Estados Unidos, um discurso bastante forte, defendendo a importância da questão do meio ambiente, de se cumprir o Acordo de Paris de 2015. Naquela época ele era o secretário de Estado do Obama e foi um dos protagonistas aí do Acordo do Clima. Obviamente falou muito mal do governo do Trump, que falta uma liderança global e os Estados Unidos não está dando esse exemplo. Disse que tem tido contato com vários grandes empresários americanos que estão efetivamente preocupados com essa questão do meio ambiente, sabendo que essa questão do meio ambiente é uma questão do global muito importante. Outro discurso também interessante foi do secretário de Energia dos Estados Unidos, o Rick Perry, que por sinal ontem já pediu demissão ao Trump, pediu para sair, mas lá na Islândia ele fez um discurso defendendo a importância da exploração de gás, de petróleo no Oceano Ártico, porque a questão da energia é muito importante para o mundo, etc. Ou seja, a conclusão desses dias lá nesse evento é que o Ártico é realmente um espaço geopolítico de cada vez mais interesse, não apenas pela exploração de petróleo e gás, mas também com relação às disputas dos limites marítimos ali do Oceano Ártico, em termos de extensão da plataforma continental. Há muita discussão entre vários países ali sobre isso. Uma certa disputa em relação à Groenlândia, se a Groenlândia vai se tornar independente, um país independente. Vocês lembram daquele interesse dos Estados Unidos, do Trump, até de comprar a Groenlândia, que atualmente é um estado associado à Dinamarca. Também vemos aí a preocupação da Rússia de aumentar a sua presença ali no Ártico russo. Preocupação da China também, muito interessada não apenas na exploração, mas também com relação às rotas, a rota de navegação. Ou seja, o Ártico é, sem sombra de dúvidas, um espaço geopolítico de interesse e que tem que ser acompanhado também por nós, considerando o Brasil um país global e com interesses por todo o planeta. Vamos estar de olho agora para essa próxima semana. Temos, como vocês lembram, que tivemos aí na semana passada aquelas negociações da guerra comercial entre China e Estados Unidos, com resultados aparentemente positivos. Os Estados Unidos não vão impor as sanções agora, aquelas tarifas extras que iam impor. A China aceitou comprar novos produtos. Há uma expectativa de que Trump e Xi Jinping se encontrem na reunião da APEC, que é o Fórum Econômico do Ásia-Pacífico, e que vai acontecer no Chile de 14 a 16 de novembro. E aí o Xi Jinping e o Trump assinariam aí um acordo parcial aí em relação a essa guerra comercial. Vamos aguardar, um tema muito importante. Nesse final de semana teremos eleições na Bolívia. O presidente Morales é o favorito, deve conseguir o seu 4º mandato, governando mais um mandato de 2020 a 2025. E na segunda-feira teremos eleições no Canadá.
O Justin Trudeau, atual primeiro-ministro, está numa situação difícil, não há uma garantia que ele consiga a maioria para se manter no poder e, obviamente, o Trump está de olho nisso, os Estados Unidos está de olho nessa situação, porque o governo do Trudeau é um governo que não é simpático ao governo do presidente Trump. Para o Trump seria mais interessante que a oposição vencesse as eleições no Canadá e vamos aguardar. E, por fim, uma notícia também de última hora, que saiu também em alguns periódicos ontem, uma notícia de que a Rússia estaria interessada em passar as operações da PDVSA venezuelana para empresas de petróleo russa. Essa é uma notícia importante da gente acompanhar se isso realmente vai acontecer, porque se isso acontecer, se os russos assumirem a operação da PDVSA, aí realmente acho que o Maduro vai conseguir se sustentar. Sabemos que o petróleo é a maior fonte de riqueza da Venezuela, mas com o sucateamento da PDVSA, a produção de petróleo venezuelana tem caído bastante, mas se os russos realmente assumirem essa operação de petróleo lá na Venezuela, as coisas mudam bastante, então é um tema que a gente tem que acompanhar. Então essas foram as notícias mais importantes aí da semana, o nosso Conexão 47, lembrando a vocês que estamos não apenas no YouTube, mas também no Spotify. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.